Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela mexicana Esmeralda. Mas antes, deixem seu like e se inscreva-se no canal para não perder os próximos resumos da novela. José Armando vai à casa de Esmeralda. Ele a beija e pergunta se ela sentiu saudades. Esmeralda diz que sim, sentiu muitas. José Armando diz que por isso voltou mais rápido que pôde. Ele diz que em breve unirão suas vidas para sempre. Esmeralda diz a José Armando que isso não poderá acontecer e que essa é a última vez que estão juntos. Ela diz que precisam se separar e que não pode se casar com ele. Ele pergunta o motivo. Esmeralda diz que as coisas têm que ser assim e implora que ele não lhe peça explicações. Esmeralda pede que ele vá embora e que não volte mais. José Armando diz que não se dá amor a alguém até se tornar o centro da sua vida e depois dizer que não dá mais. Esmeralda pede perdão, diz que sabe que a decisão causa sofrimento e que também lhe machuca. Ele pede que ela não lhe diga isso, pois o amor deles é maravilhoso. Esmeralda implora. José Armando diz que algo aconteceu e não entende o motivo dela querer que terminem agora. Esmeralda diz que essa visita lhe fez compreender que não é mulher para ele, pois se sentiria estranha no mundo dele e nem saberia se adaptar, por isso prefere ficar ali. Ele diz que sabe que ela está escondendo algo dele. Esmeralda pede que ele a deixe. José Armando diz que eles se amam demais e não irá deixá-la. Eles se beijam em seguida. Crisanta fica em choque ao saber que Branca pediu a Esmeralda para abandonar o José Armando. Crisanta pergunta se foi ideia da insensata da Fátima. Branca confirma que sim. Crisanta diz que se soubesse não teria deixado ela ir. Crisanta diz que foi crueldade o que elas fizeram e sua única esperança é que, apesar de todos tentarem separá-los, Esmeralda e José Armando continuem se amando. Branca diz que Esmeralda lhe prometeu que deixará o José Armando. José Armando diz a Esmeralda que não irá deixá-la e revela que irão se casar agora mesmo. Esmeralda diz que prometeu que o deixaria e que sairia da vida dele. Ele pergunta para quem ela prometeu. Ela diz que foi para si mesma, pois destruiria a vida e a carreira dele. Ele pergunta quem a procurou e meteu essa ideia na cabeça dela. Esmeralda diz que é melhor se separarem. Ela pede que ele se vá e que a deixe. José Armando se lembra do que a mãe disse sobre sua relação com Esmeralda. Filho, se você não tomar cuidado e acontecer algo sério entre você e a Esmeralda, você ficará preso a ela para sempre. Esmeralda segue pedindo para ele ir. Ele diz que irá, mas antes pede que ela deixe que ele a ame muito, pois é a despedida deles, e precisam torná-la inesquecível e uni-la às suas lembranças, assim como a viagem que fizeram juntos. Eles se beijam apaixonadamente. Fátima vai ao quarto de Branca e vê que Crisanta está lá. Crisanta sai e deixa a Ratazana sozinha com Branca. Fátima pede que Branca dê uma bronca na Crisanta. Branca diz que Crisanta é sua babá e é como uma mãe para ela. Demônia Fátima sonha que Branca demita Crisanta da casa. José Armando diz a Esmeralda que não poderão viver distantes um do outro e que a ama. Ela pede que ele não prolongue mais isso e que deixe ir. José Armando diz que não permitirá que os separem. Fátima faz a cabeça de Branca, dizendo que Graziella está arrasada, mesmo tentando se fingir de forte. Fátima pede que Branca lhe entenda, pois também está desesperada com tudo isso, mas o que foi feito, feito está. Branca diz que está se sentindo muito mal. José Armando chega e cumprimenta a tia e a mãe. Ela pergunta como foi e por que ele voltou rápido. Ele diz que tinha urgência em voltar. José Armando diz que acabou de falar com Esmeralda e ela está maravilhosa e feliz, porque em breve estarão unidos para sempre. As infelizes ficam tristes. No jardim, José Armando pergunta a Crisanta de quem foi a ideia de pressionar a Esmeralda para se separar dele. Crisanta não diz nada, mas pede que ele não permita que os separem. Ele diz que não permitirá. Fátima diz a Branca que Esmeralda é uma safada, mais esperta do que pensavam. Branca diz que José Armando deve ter convencido ela a não terminar.
Branca diz a Fátima que precisam deixá-los em paz. Fátima diz que maldita seja a caipira da Esmeralda. José Armando pede que Dionísio consiga com ele a certidão de nascimento da Esmeralda, que o ajude a conseguir. Dionísio diz que se a Dominga não tiver, será impossível conseguir para hoje. Ele revela que quer se casar com a Esmeralda o mais rápido possível. Dionísio o parabeniza. Fátima pede que elas quatro cheguem a um acordo, mas é uma pena que Crisanta deseja que José Armando cometa essa loucura. Graziela diz que se José Armando está decidido a se casar, será impossível desistir. Fátima culpa Graziela do que está acontecendo. Branca elogia Esmeralda, diz que ela é linda e carinhosa. Fátima diz que tem certeza que Esmeralda inventou essa história de casamento para que a impedissem de deixá-lo. Graziela diz a Fátima que a ideia foi dela de trazer a Esmeralda para casa, e o José Armando pensou que a família aceitaria. Fátima diz que não podem ficar tranquilas. Fátima diz a Branca para convencer o José Armando a fazer as coisas direito, porque senão o Rodolfo jamais o perdoará. Branca diz a Crisanta que está passando por desgostos demais. Crisanta pede que ela aceite as coisas como são, pois Deus sabe de tudo o que faz. Branca diz que às vezes acha que Deus está lhe castigando, porque renegou sua filha. Crisanta diz que foi a culpada de tudo. Branca pergunta a Crisanta se foi Dominga que criou Esmeralda. Crisanta confirma e diz que não contou antes, porque não tinha achado importante. Crisanta diz que Esmeralda ficou órfã de pai e mãe quando pequena, e Dominga decidiu criá-la. Cabeça dura, Crisanta decide não revelar a verdade para Branca sobre Esmeralda ser filha dela. Branca diz que se sente arrependida do que fez e acha que causou uma grande dor a Esmeralda por ter pedido para ela se afastar do José Armando. Ela diz que se dependesse dela, as portas da casa se abririam para Esmeralda. Crisanta pede que eles deixem que Esmeralda e José Armando sejam felizes juntos, pois se Deus os uniu, há uma razão. Florzinha pergunta a Esmeralda se o José Armando a procurou. Ela diz que sim, e que o rejeitou, mas ele não quer deixá-la. Flor diz a Esmeralda que isso é o amor dos bons. Florzinha e Esmeralda se abraçam. Flor diz que Esmeralda deveria estar contente pelo amor que José Armando tem por ela. Esmeralda chora e diz que queria que a família do José Armando gostasse dela e lhe aceitasse. Joana vai à casa de Lúcio Malavé e diz que acabou de saber que Esmeralda e José Armando foram fazer uns exames pré-nupciais juntos e acha que eles estão ajeitando as coisas para se casar. Lúcio diz que jamais permitirá isso. José Armando vai até a mãe dar boa noite a ela. Branca dramatiza, dizendo que sofre com o que está acontecendo. Branca recebe uma ligação de Rodolfo. Ela passa o telefone para José Armando. Rodolfo diz que não quer que ele misture as coisas, por ele ter aceitado a visita de Esmeralda na casa. Ele diz que continua proibindo o relacionamento dele com ela e quer que no seu retorno ele coloque um ponto final nessa história com Esmeralda. José Armando se nega e afirma que decidiu se casar com ela e fará isso, mesmo que ele não queira. Rodolfo fica irritado e diz que ele não irá chantageá-lo e desprezará Esmeralda, mesmo que ele se case ilegalmente com ela. José Armando afirma que Esmeralda é nobre. Rodolfo proíbe que ele continue com esses planos. Adrian toca violão e canta. José Armando se aproxima do rapaz e o ouve cantar. Adrian percebe que ele está com problemas. José Armando diz que está num momento complicado, mas lutará até conseguir o que quer. Esmeralda conta a Dominga que o José Armando quer que se casem o mais rápido possível e está ajeitando tudo. Dominga está feliz por Esmeralda. Esmeralda fica feliz e diz que quer que Dominga seja a mãe que ela nunca teve. Esmeralda afirma que assim que se casar, levará Dominga para morar com ela e José Armando, e ela ajudará eles a cuidarem dos seus filhos. Dominga fica emocionada com as palavras de Esmeralda. Branca pede que José Armando não se precipite e que espere o retorno de Rodolfo para fazer as coisas com o apoio dele. José Armando diz que está decidido e se casará o quanto antes. Ele diz que não é um menino e sabe bem o que quer. Na manhã seguinte, Lúcio Malavé vai à casa de Dominga, mas quando chega, não encontra Esmeralda lá.
Ele vê Dominga mexendo em algumas ervas. O canalha pergunta por Esmeralda. Esmeralda e José Armando vão ao registro civil e decidem se casar no mesmo momento. José Armando chama uns desconhecidos para serem suas testemunhas. O juiz diz que fará o casório deles nesse mesmo instante. Lúcio exige que Dominga lhe diga onde Esmeralda está, senão acaba com a vida dela agora mesmo. Dominga não consegue se comunicar. Fátima se sente perdida, mas diz a Graziella que encontrará uma maneira para que o casamento de Esmeralda e José Armando não aconteça. A interesseira jura que irá separá-los. José Armando e Esmeralda assinam os papéis e se tornam marido e mulher, e estão oficialmente casados pelo cartório civil. Firmino chega à casa de Dominga e encontra a senhora muito preocupada. Ele pergunta o que aconteceu. Dominga consegue fazer com que ele entenda que Lúcio veio procurar Esmeralda e que ela está com José Armando, pois foram se casar. Esmeralda e José Armando ficam legalmente unidos e ela se torna a Senhora Penha Real. José Armando diz que ninguém mais vai separá-los e a beija. Lúcio Malaver procura informações na clínica da cidade e pergunta à enfermeira quais exames Esmeralda e José Armando fizeram. As testemunhas parabenizam Esmeralda e José Armando pelo casamento. Os dois se abraçam felizes. Lúcio Malaver vai embora da clínica super irritado após saber a verdade. Esmeralda e José Armando saem do cartório civil muito felizes. Eles se beijam deliciosamente e ele a carrega em seus braços, a chamando de sua. Lúcio, obcecado por Esmeralda como sempre, sai em direção ao cartório civil. Firmino diz a Dominga que agora mais do que nunca é importante para Esmeralda saber de toda a verdade. Firmino se despede e agradece a Dominga pelo café. Melésio chega. Firmino pede que o bobalhão faça companhia para Dominga. Melésio examina Dominga e faz carinho nela. Graziella anda perto do lago e Adrian a vê. Ele vai até a moça, mas ela o ignora e segue andando. Ela pergunta por que ele está lhe seguindo e por que não a deixa em paz. Adrian sofre de amor por ela. Graziella tenta fazer com que ele entenda que ela não pode ser feliz com ele e que está tentando esquecê-lo. Ele chora muito e se afasta da amada. José Armando e Esmeralda estão voltando da cidade. Eles param em um local. Ele diz que pararam na estrada para comerem alguma coisa. Esmeralda e ele dizem o quanto se amam. José Armando diz que a partir de hoje, todos os sonhos dela vão virar realidade. Lúcio Malaver busca informações por Esmeralda na Casa Grande e quer falar com Rodolfo. Adrian avisa que Rodolfo viajou para a capital. Após o almoço, José Armando decide levar Esmeralda a um lugar onde possam ficar juntos. Ele avisa que levará ela para fazerem amor no lugar que se conheceram. Esmeralda aceita e pede que ele a leve para a cachoeira. Lúcio segue procurando por Esmeralda, mas não a encontra em lugar nenhum, nem sequer na gruta da cascata onde fica a cachoeira que ela tanto ia. Fátima se estressa, pois até agora José Armando não chegou em casa. Crisanta ouve calada os surtos da cachorra. Fátima suspeita que José Armando está com Esmeralda. Fátima diz que Branca deveria enfrentar o José Armando e colocá-lo em seu devido lugar. Crisanta diz que está muito preocupada com Branca, pois ela está muito mal e uma hora é capaz de infartar. Fátima diz que colocará seu plano em prática. Ela diz que precisa trazer a cega para casa logo. Lúcio volta à cabana de Dominga muito irritado e parte para cima da senhora, a chamando de maldita bruxa. Ele diz que Esmeralda se casou com o médico e amaldiçoou a velha. Lúcio pede que Dominga peça ao José Armando para procurá-lo assim que ele voltar com Esmeralda. Melésio diz que Dominga já entendeu e diz que ela não consegue falar. Lúcio deixa Dominga avisada e sai. José Armando e Esmeralda já estão na cachoeira, sozinhos, ouvindo o som dos pássaros, da brisa do ar e da água do rio. Ele começa a acariciá-la e beijá-la. Ele pede que ela não fique com medo, pois não fará mal a ela. Eles começam a se beijar e se amar profundamente. José Armando diz que ontem ela queria terminar com ele, mas agora estão no lugar onde se conheceram, no lugar que é testemunha do amor de ambos.
Esmeralda diz que não há presente maior do que o carinho dele. Ela diz que se conforma com o amor dele e isso é tudo o que precisa na vida, mas afirma que gostaria de ter se casado na igreja. Ele diz que em breve se casarão pela igreja. José Armando coloca uma coroa de flores na cabeça da amada. Em seguida, eles se levantam. Na capela da fazenda, Branca reza para que os problemas acabem. Fátima diz a Branca que a única alternativa que as resta é pedir ao José Armando que Esmeralda venha para casa, para morar com eles. Fátima faz Branca pensar que seu plano é ajudar Esmeralda para que o Rodolfo a aceite como novo membro da família. Mas na realidade, Fátima pretende fazer com que o Rodolfo chegue de viagem irritado e que faça algo com Esmeralda. Lúcio se isola no escritório de sua casa e decide se embebedar. O velho nojento começa a chorar por ter perdido Esmeralda para outro homem.